Olá, meu nome é Thaís Almeida Cunha, sou oncologista clínica do grupo Oncoclínicas e da Medicínio e hoje eu vim falar com vocês, aposentados da CEMIG, sobre combate ao câncer de próstata e Novembro Azul. É uma enorme honra para mim poder participar desse projeto e conversar com vocês sobre esse tema, que é um tema de suma importância, ao meu ver. E quando eu digo conversar, eu realmente quero imprimir esse tom na minha fala, sabe? Um tom mais intimista, menos acadêmico, em que a gente possa trocar experiências, conhecimentos, tirar dúvidas. Queria muito estar aí com vocês, mas não foi possível porque coincidiu a data com a data do Congresso Brasileiro de Oncologia. Mas ao final da palestra eu vou deixar os meus contatos para quem quiser tirar alguma dúvida, tá bom? Beleza? Estamos abrindo o mês de novembro com mais um ano da campanha Novembro Azul, que é uma campanha mundial que foi criada lá na Austrália em 2003 e tem como objetivo promover o cuidado à saúde masculina e o combate ao câncer, a prevenção do câncer, né, principalmente o câncer de próstata, que é um dos cânceres que mais mata homens no mundo atualmente. E ter um mês inteiro dedicado à saúde masculina é muito importante. Por quê? Porque, diferente de nós mulheres que vamos ao ginecologista desde a primeira menstruação, né, fazemos nossos exames de rotina, muitos homens eles só vão ao médico quando de fato adoecem. E daí pode ser muito tarde, né? Então a gente dedicar o mês inteiro voltado para prevenção e promoção de saúde masculina é muito importante para o diagnóstico precoce das doenças e o manejo correto dessas doenças. Falando especificamente do câncer de próstata, ele é o segundo tumor mais incidente na população brasileira, em todas as regiões do país, perdendo apenas para o câncer de pele não melanoma. Segundo dados do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, são esperados 72 mil novos casos de câncer de próstata ao ano. E ele também é o segundo tumor que mais mata homens no Brasil. São estimados 16 mil mortes de homens por ano por causa de câncer de próstata, o que equivale a 44 mortes por dia de homens por causa da doença. Então, daí a gente já vê a importância de se trabalhar com a prevenção, com o combate ao câncer de próstata. E o que é a próstata? A próstata é uma glândula que faz parte do sistema reprodutor masculino. Ela pesa mais ou menos 30 gramas, é do tamanho de uma noz, fechadinha assim, e fica embaixo da bexiga, tá? E para que ela serve? Ela produz parte do líquido seminal, que é o líquido que banha os espermatozoides e é o líquido que sai na ejaculação, né, durante o ato sexual. O câncer de próstata, ele ocorre quando uma célula normal da próstata sofre uma mutação em seu DNA e começa a se dividir de forma desenfreada e começa a invadir os tecidos adjacentes, podendo até ir para outros lugares. Essas mutações, elas podem ser de origem hereditária, ou seja, herdada de pai, da mãe, né? Mas isso é mais raro, isso acontece em apenas 10% dos casos, mais ou menos. Ou então, serem mutações que a gente chama de adquiridas, que são mutações que ocorrem, né, numa célula normal da próstata, que durante aí, o processo de divisão celular, existe uma modificação do seu DNA e essa célula que era normal passa a ser uma célula cancerígena e vai dar origem aí ao câncer de próstata. Existem alguns fatores de risco que aumentam as chances dessas células da próstata sofrerem mutações e, portanto, aumentam a chance de um indivíduo ter câncer de próstata. O principal fator de risco para o câncer de próstata é a idade. É muito raro o câncer de próstata acontecer em indivíduos com menos de 40 anos. A partir dos 40, a incidência do câncer de próstata aumenta progressivamente, alcançando aí um pico entre 65 e 74 anos de idade. A idade, a gente fala que é um fator que não é modificável. Por quê? Porque não tem jeito da gente mexer, né? Ao contrário, por exemplo, do tabagismo, que a gente consegue interromper, de uma dieta melhor que a gente consegue fazer, a idade é um fator não modificável, né? Enquanto estivermos vivos,
vamos ter que lidar com o envelhecimento. E daí, com esse risco aumentado de ter câncer de próstata com o passar dos anos, né? Outro fator que não é modificável e que também alguns estudos sugerem que aumentam as chances de o indivíduo ter o câncer de próstata é a etnia afrodescendente. Então, esses pacientes afrodescendentes, eles inclusive precisam fazer exames um pouco mais cedo do que a população em geral. E existem fatores de risco que são modificáveis, ou seja, fatores que a gente tem como intervir, né? São eles o tabagismo, a obesidade, o sedentarismo, a alimentação inadequada. Todos esses são fatores de risco para o câncer de próstata. E falando um pouquinho mais sobre alimentação inadequada, que é um tópico que os pacientes me perguntam muito no consultório, o que eu chamo de alimentação inadequada? Com base nos estudos científicos, é aquela alimentação rica em gorduras animais, com excesso de carne vermelha, com excesso de carboidratos, com ultraprocessados e aquela alimentação pobre em vegetais. E os pacientes também perguntam, existem alguns alimentos que possam nos proteger contra o câncer de próstata? Não é consenso na literatura, sabe? Mas alguns estudos apontam que alimentos que têm um poder anti-inflamatório, eles podem atuar aí na proteção contra o câncer de próstata, que são eles o brócolis, a cúrcuma, o tomate, que tem o licopeno, né? Então são alimentos, né, que seriam protetores. Outro ponto importante na modificação desses fatores de risco é a atividade física. A atividade física reduz a chance do câncer de próstata aparecer para quem não tem câncer de próstata e reduz também a chance desse câncer voltar, no caso de homens que já tiveram o câncer de próstata. E qual que é a recomendação atual da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, né? São 150 minutos de atividade aeróbica por semana e 3 vezes por semana de atividade muscular, de resistência muscular, sabe? Então, o que daria aí uns 30 minutos por dia de uma atividade aeróbica, né? De uma caminhada, de uma bicicleta e as 3 vezes na semana de uma musculação, de um pilates, de uma hidroginástica, né? Tudo isso vai fazer com que você fique mais protegido do câncer de próstata e de outras doenças também, né? Principalmente cardiovasculares. E lembrando aqui que é muito importante, antes de iniciar qualquer atividade física, passar por uma avaliação médica, ver se está tudo bem com o coração, tudo bem com o sistema músculo-esquelético e para poder fazer atividade física com segurança. E falando agora sobre rastreio do câncer de próstata no Brasil, as recomendações elas variam de acordo com a entidade. A Sociedade Brasileira de Urologia recomenda o rastreio do câncer de próstata em homens a partir de 50 anos de idade, para a população em geral. Para homens afrodescendentes ou aqueles que têm história familiar positiva para câncer de próstata ou câncer de mama, esse rastreio ele tem que começar antes, tem que começar aos 40, 45 anos de idade. E a gente dispõe aí de 2 ferramentas que a gente usa para fazer esse rastreio diagnóstico, tá? Que é o PSA e o exame de toque retal, toque da próstata. O PSA é uma proteína produzida pelas células da próstata, ou seja, todo mundo que tem próstata vai ter o PSA positivo aí no sangue. Porém, quando a gente tem uma elevação desse PSA, a gente infere que tem uma alteração nas células da próstata, que não necessariamente pode significar câncer. Pode significar aí uma prostatite, uma hiperplasia prostática benigna, mas o aumento, né, do PSA, ele faz com que a gente investigue e venha, né, até diagnosticar o câncer de próstata. A outra ferramenta que nós temos é o exame de toque, que é o toque retal, que é feito geralmente por urologistas. E é muito importante a gente utilizar as 2 ferramentas. Por quê? Porque existem câncer de próstata que alteram a textura da próstata, ou seja, o exame de toque vai ser alterado, mas o PSA não vai estar elevado, o PSA vai estar normal. E tem câncer de próstata também que aumenta o PSA
e o exame do toque fica normal, sem alteração. E geralmente esses cânceres em que existe essa dissonância, né, entre PSA e toque, são cânceres mais agressivos. Então, por isso é importante que a gente use sempre as duas ferramentas para o rastreio. E falando aí de diagnóstico, o diagnóstico mesmo confirmado de câncer de próstata, ele só é dado por meio de biópsia da próstata, né? Tudo isso que eu tô falando aqui é sobre rastreio, sobre suspeita do câncer de próstata, mas a confirmação diagnóstica, ela só é dada mesmo com a biópsia. Sobre sinais e sintomas de câncer de próstata, a doença inicial ela pode aparecer sem nenhum sintoma. E com o avançar das fases dessa doença, a gente pode ter aí sintomas urinários. Lembrando que a próstata ela é transpassada pela uretra. Então, qualquer tumor que cresça, né, que comprima essa uretra, vai causar alterações, né, no xixi mesmo, no jato urinário, que fica um jato mais fraco, na frequência urinária, é aquele homem que vai mais vezes ao banheiro e cada vez que ele vai, o volume urinário é um volume pequeno, né, vai mais vezes com volumes menores, e também aquela sensação de esvaziamento incompleto da bexiga, que é ir ao banheiro, ter a micção e aí logo depois ter a sensação de que, nossa, ainda quero urinar, e aí voltar ao banheiro e ainda ter aí urina para fazer. Em casos mais graves, né, da doença do câncer de próstata, os sintomas vão depender do órgão em que esse tumor vai atingir, né? Um dos sítios mais comuns de metástase de câncer de próstata são os ossos. Então a gente tem que ficar atento também para dores ósseas que não são melhor explicadas aí, né, por causas mais simples, né, como traumas, uso inadequado de articulação, né? Então prestar atenção também nos quadros de dor óssea. Afinal, uma vez diagnosticado o câncer de próstata, a grande pergunta é: tem cura? Para responder essa pergunta, a gente precisa saber qual que é o estágio inicial do câncer e qual que é o comportamento da doença. O câncer de próstata ele é uma doença heterogênea, não é igual em todos os homens, não se comporta da mesma forma. Existem tumores que são mais indolentes e tumores que são mais agressivos, né? No câncer inicial, em que a doença está localizada na próstata, as chances de cura elas atingem aí 95%. E nesses casos aí de câncer inicial, o tratamento ele pode variar aí desde um acompanhamento, né, do PSA, de exames de imagem, de biópsias seriadas, que é o que a gente chama de vigilância ativa, até uma cirurgia da próstata, né, ou radioterapia e hormonioterapia, terapia medicamentosa, né, tudo isso pode ser usado na doença inicial. Lembrando aqui, pessoal, que o tratamento ele é individualizado, ele é definido, né, caso a caso, em decisão compartilhada com a equipe médica e com o paciente, tá? No caso de tumores mais avançados, em que as células, né, do câncer elas saíram do lugar onde elas foram formadas, né, da próstata, e atingiram outros órgãos, a gente tem uma série de estratégias terapêuticas, né, uma série de medicamentos aí no mercado que possibilitam o controle dessa doença e possibilita que o paciente conviva bem com a doença. Isso inclui medicamentos orais, injeções, terapias-alvo, que são terapias voltadas para uma mutação específica do DNA. Existem hoje radiofármacos, ou seja, existem uma série, né, de medicações, de estratégias que a gente pode usar para o controle desse câncer de próstata e que faz com que o paciente viva muito bem. É claro, né, gente, que o desfecho ele não é bom para todo mundo, mas a vantagem de se tratar de uma doença muito prevalente no mundo é que ela é uma doença muito estudada, né? Então existem muitas pesquisas
voltadas para o câncer de próstata e existem muitas novas drogas sendo colocadas no mercado constantemente. É uma área que evolui muito e isso faz com que a gente tenha um arsenal terapêutico muito amplo para o tratamento do câncer de próstata. Isso é bom para o paciente. Então, mesmo aquele paciente que tem aí um tumor de próstata mais avançado, né, ele está sendo coberto, né, por essas estratégias terapêuticas que visam, né, a melhora da vida desse paciente, que visam o controle da doença dele, para que ele viva mais, para que ele viva melhor. Bom, e como que é a vida do homem pós o tratamento do câncer de próstata? Isso vai depender do tratamento inicial que ele fez, né, ao qual ele foi submetido. Se ele tiver um câncer localizado, ele vai ter sido submetido aí a uma radioterapia, a uma cirurgia, e aí as duas principais preocupações do homem nestes casos são com dois efeitos adversos dessas terapias, que é o risco de incontinência urinária e de impotência sexual. Esses riscos, eles realmente existem, mas a boa notícia é que eles perfazem de 10 a 15%, né, das cirurgias, das radioterapias, e o risco ele é maior quando se trata de um câncer de próstata mais localmente avançado, em que a gente precisa fazer uma cirurgia um pouco mais agressiva, em que a gente precisa também ser mais agressivo aí na radioterapia, se for o caso, né, de se optar pelo tratamento com radioterapia. Então, o risco, né, de ocorrer a impotência sexual e a incontinência urinária, ele é maior quanto maior for esse tumor e quanto mais agressivo for a necessidade, né, desse tratamento. Não há na literatura médica nenhuma comparação direta entre radioterapia e cirurgia no tratamento do câncer de próstata localizado. Tudo sugere que os efeitos adversos desses dois tratamentos e as taxas de cura sejam semelhantes. Então, o que vai decidir o tratamento de um paciente? Essa decisão ela é muito individualizada, ela tem que ser vista caso a caso e tem que ser feita pela equipe médica do paciente em decisão compartilhada com esse paciente. E a boa notícia é que mesmo os pacientes que tenham tido incontinência urinária, impotência sexual como um efeito adverso do tratamento do câncer de próstata, eles podem se recuperar, mesmo que mais tardio. E a gente também tem medicamentos, fisioterapias, novas cirurgias, né, que ajudam na recuperação da função, tanto urinária quanto sexual desse paciente. E para finalizar, eu acho que a mensagem mais importante desse Novembro Azul é: homens, cuidem-se, cuidem de sua saúde, visitem o médico, façam seus check-ups, né? Esse mês, novembro, é um mês dedicado a vocês, dedicado à prevenção de doenças da saúde masculina, dedicado à promoção de saúde. Então aproveitem, cuidem de vocês, né? O câncer de próstata ele é uma das doenças que pode ser prevenida ou diagnosticada de forma muito incipiente, né? Muito inicial. Com medidas de prevenção, com medidas de cuidado à saúde. Então, nesse Novembro Azul e em todos os outros meses do ano, se cuidem, tá? Prestem atenção em vocês. A vida de vocês vale muito. Aposentados da CEMIG, muito obrigada por terem me escutado. Foi uma grande honra, um prazer poder conversar com vocês sobre esse tema de tamanha importância, que é a prevenção e o combate ao câncer de próstata. Eu vou deixar os meus contatos, meu e-mail, meu telefone, para quem tiver uma eventual dúvida, poder me contactar. Foi um prazer, estou à disposição.